Honrar pai e mãe. A responsabilidade dos pais e o chamado à intercessão. O que tem acontecido com a humanidade? O que tem acontecido com os jovens dessa geração? O que tem acontecido com os pais? Cada dia que passa, vemos jovens mais perdidos, sem direção, sem propósito, perguntando a si mesmos: o que será de mim? Por que eu nasci? Que vida é essa que eu vivo? O amor tem se esfriado e as redes sociais, a prostituição, as drogas, a bebedeira e as más companhias têm roubado os sonhos e o futuro dos nossos filhos. Pais, despertem. Coloquem os joelhos no chão e orem pelos seus filhos. Não desistam deles, não abram mão da vida deles. Lutem por eles com oração, com jejum e com amor. Saqueiem do inferno a vida dos seus filhos através da intercessão. Peçam a Deus: Senhor, intercede pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família. A palavra de Deus nos ensina que nós, como pais, somos sacerdotes do nosso lar. Temos o poder espiritual dado por Deus de interceder pelos nossos filhos e de colocá-los constantemente nas mãos dele. Infelizmente, hoje vivemos tempos em que ideologias têm tentado confundir a mente das crianças e dos jovens. O mundo ensina que uma criança não é menino nem menina, mas pode ser o que quiser. Essa confusão espiritual tem gerado dúvidas, dores e vazio no coração dessa geração. E muitos pais, sem saber como agir, dizem: eu não consigo. Mas com as nossas forças realmente não conseguimos. Só com Deus é possível vencer, porque Ele é um Deus de milagre, um Deus que tudo pode, um Deus que transforma histórias e restaura famílias. Por isso, pais, orem pelos seus filhos, busquem sem cessar, conversem, orientem, corrijam com amor, eduquem no caminho do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Abrir mão dos nossos filhos não é certo. Eu, como pai, entendo que não posso entregar meus filhos nas mãos de Satanás. Eu amo cada um deles e intercedo por suas vidas todos os dias. Eu oro a Deus pedindo que os anjos do Senhor falem ao coração deles, para que voltem à casa de Deus, para que sintam o desejo de buscar ao Senhor e viver uma vida de salvação. Eu não abro mão da vida dos meus filhos. A palavra também nos mostra o exemplo de Eli, o sacerdote. Eli perdeu seus filhos e sua própria casa porque viu o pecado deles e não os corrigiu. A Bíblia diz em 1 Samuel 3,13: porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Eli se calou quando deveria corrigir, e por causa da omissão de um pai, toda a sua casa foi destruída. Que isso não aconteça conosco. Corrigir os filhos não é falta de amor, é prova de amor. Corrija-os com firmeza, mas com ternura. Ensine-os segundo a base da palavra de Deus, pois é isso que nos sustenta. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra o exemplo de Jó, um pai justo e temente a Deus. Ele intercedia todos os dias por seus filhos, com medo de que pecassem contra o Senhor. Em João 5 está escrito:
Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava e santificava a seus filhos. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó não esperava os filhos pecarem para orar. Ele se adiantava, intercedia, cobria-os com oração. Esse é o exemplo de pai que precisamos seguir, pais que oram, que vigiam, que lutam de joelhos. Deus confiou os filhos a nós como um presente e não como um fardo. Salmo 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Por isso, cuide dessa herança como algo precioso. Ore, ensine, ame e lute, porque o primeiro ministério de um homem e de uma mulher está dentro de casa, é a sua família. Não importa o seu passado, não importa o que você errou. O que importa é o que você decide fazer hoje diante de Deus. O arrependimento é diário e a mudança começa em cada amanhecer. Pais, mães, não desistam. Não desistam dos seus filhos. Não desistam da sua casa. Deus ainda transforma histórias, restaura lares e liberta filhos. Busquem a presença de Deus e Ele agirá no tempo certo. Porque o maior presente que um pai pode receber é ver seus filhos salvos, firmes e cheios do Espírito Santo. Oração pelos filhos e pela família. Senhor meu Deus, coloco diante de Ti a minha casa e os meus filhos. Peço que os protejas de todo mal, de toda influência que tenta afastá-los de Ti. Renova neles o amor pela Tua presença e o desejo de Te servir. Dá-nos, como pais, sabedoria para ensinar e coragem para corrigir com amor. Que sejamos sacerdotes do nosso lar, guiando nossos filhos no caminho da verdade. Senhor, restaura as famílias, une os corações e faz de cada lar um altar de adoração. Nenhum filho será perdido, porque Tu és o Deus que salva e transforma. Em nome de Jesus. Amém.